2 Samuel capítulo 21 diz assim, meus irmãos, no versículo 15: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi, como, meus irmãos? Muito cansado. Versículo 16: e Isbibenob, que descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingindo de uma armadura nova. E este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém, meus irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua resposta, meu Deus, será enviada, liberada pela tua palavra aos nossos corações. Senhor, um desejo de ouvir a tua voz nessa noite. Eu sei que o Senhor vai falar com cada um que está aqui e com cada um também que estão em suas casas. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, o texto que eu li com você hoje, esse texto fala de uma história dramática na vida do rei Davi. Todos aqui conhecem a história de Davi. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, não é? Aquele jovenzinho, franzino, ruivinho, que cuidava das ovelhas e foi tirado de trás das malhadas, foi levar queijo para os seus irmãos, e naquele dia ele encontrou o gigante, derrubou o gigante Golias com uma pedra, cortou-lhe a cabeça, e ali ele foi promovido logo mais para frente ao rei de Israel, né? ao rei escolhido segundo o coração de Deus. Então Davi foi um homem de guerra, um homem de lutas. Ele também escreveu muitos salmos, porque ele, além de guerreiro, ele era poeta. Ele era muito bom com a poesia, Salmo 23 e tantos salmos, não é? Salmo 22, escritos pelo rei Davi. E Davi era um homem de guerra, desde cedo ele já lutava, não é? Um momento ele diz que ele estava defendendo as suas ovelhas do leão, depois ele lutou com o urso, e finalmente depois ele enfrenta Golias, e tinha 17 anos quando ele enfrentou o gigante. E nesse texto aqui, Davi já não é mais um jovenzinho, Davi não é mais aquele adolescentezinho de 17 anos, aqui Davi já tinha por volta de 60 anos de idade. Davi não vive muitos anos, ele vai morrer lá com 70 e poucos anos, mas com 60 anos de idade, Davi ainda era um guerreiro, amém? Ele era um rei, ele tinha muita disposição. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo que nós lemos, no versículo 15, que de novo, coloca para mim por favor, de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Eu quero falar em cima desse texto sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre lutas que nós enfrentamos. Acho que essa semana eu fui tão edificado com aquele debate na rádio que o tema do debate foi esse, não é? Batalha espiritual realmente existe, né? Porque tem dois extremos, né? Uns não acreditam em batalha espiritual, não acreditam nem em diabo, e outros já são fanáticos, paranoicos, tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é guerra, né? Então aí fica aquelas pessoas no meio, afinal existe ou não existe, né? E quem ouviu o debate deu para pegar um pouquinho, e como passa muito rápido, eu queria aprofundar um pouco sobre isso, mas falando sobre esse texto. A palavra diz aqui que de novo fizeram os filisteus o que, meus irmãos? Guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, e ficou Davi muito o que, meus irmãos? Cansado, muito cansado. A Bíblia fala que Davi, ele desceu à guerra, ele ficou cansado. Aí a Bíblia vai dizer mais lá na frente que Isbibenob, um dos gigantes dos filisteus, aproveitando que Davi estava cansado, veio para matá-lo. A Bíblia fala que Isbibenob tinha uma lança muito pesada,
uma armadura nova, uma arma nova. Veja, de novo teve uma guerra e agora com um novo gigante com uma arma nova. Quem está compreendendo? Batalha espiritual é assim. Nós não vivemos batalha espiritual todos os dias. Nós não estamos em constante batalha. Você está em batalha todo dia? Não está. Porque uma visão errada de muita gente é achar que está vivendo em constante batalha. Ninguém aguenta ficar vivendo em constante batalha. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que se preparar para a batalha. Quem está compreendendo, meus irmãos? Não é? Assim é também entre os exércitos dos países que se enfrentam. Eles atacam, depois eles param, depois eles atacam de novo. A Bíblia fala que de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel, né? Contra Israel. E dessa vez com armas novas, com estratégias novas. E Davi ficou cansado. E Davi estava quase ali para morrer. A Bíblia fala que Abissai, um dos valentes de Davi, o filho de Zeruia, socorreu Davi. Ele, naquele momento, ele se enfiou no meio daquela luta e matou os gigantes de Bebenob. Matou o gigante e defendeu Davi, protegeu Davi. Ele diz uma frase no final: ó rei, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, irmãos, o que nós aprendemos sobre batalha, sobre guerras com esse texto? Primeiro, o que nós aprendemos é o seguinte: nós temos que estar sempre preparados para a batalha. Amém? Gostaria muito de dizer para você que nunca mais você vai enfrentar a luta. Queria muito falar para você: olha, fica tranquilo que não vai ter guerra, não vai ter luta, daqui para frente é só alegria, só paz, daqui para frente vai ser tudo mil maravilhas. Quero dizer para você, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar lutas. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, coloca para mim, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, Efésios capítulo 6, versículo, bota o versículo 10, para a gente ir direto para o 10. Quanto ao mais, irmãos, seja o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Então o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olha, a vida cristã é uma bênção. Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre as maravilhas da vida cristã. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, somos escolhidos antes da fundação do mundo, fazemos parte da lavoura de Deus, fazemos parte do edifício de Deus, não é? Somos abençoados. A Bíblia fala com toda sorte de bênçãos. A Bíblia fala lá em Efésios: e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, pelo poder que em nós opera. E tudo no livro de Efésios. E ele fala dos direitos, ele fala dos deveres cristãos, e ele fala dos privilégios cristãos. Irmãos, é um privilégio ser cristão, você não acha? Quem se sente privilegiado em ter tido a revelação da palavra de Deus, em fazer parte dessa família maravilhosa, em fazer parte da igreja do Senhor Jesus, em ter sido batizado, em receber uma palavra todo domingo, toda quinta-feira aqui? É um privilégio você orar e ter a sua oração respondida, aleluia. É um privilégio você viver a verdadeira paz, a verdadeira alegria, ter um casamento restaurado, ter filhos na casa de Deus. Isso é uma bênção de Deus. É um privilégio você ser usado por Deus como um líder, né? Como um pastor, como um levita na casa de Deus, como um servo de Deus. Irmãos, são muitas bênçãos, são muitos privilégios que nós temos na vida cristã. Então a vida cristã não é só guerra, gente. A vida cristã não é só batalha. Deus não chamou a gente para viver atormentado numa batalha. Amém? É porque se você ficar pensando que a vida é só guerra, que a vida é só batalha, que a vida é só prova, que a vida é só luta, que a vida é só problema, que vida que é essa que a gente vai viver, meu Deus do céu? Não é? Então a gente tem que entender que a maior parte da nossa vida é alegria, é paz, é bênção, é poder de Deus, é presença do Espírito Santo, é você dormir, acordar, agradecer a Deus, ir para o trabalho, voltar bem, chegar em casa, abraçar sua família, comer sua comida, descansar de novo. A tua vida é uma bênção. Mas, versículo 10, volta lá. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Por quê? Vai ter tempo de guerra. Vai ter tempo de luta. Vai ter tempo que a gente vai ter que se revestir de uma força que não vem de nós, ela vem de Deus. Porque na nossa força a gente não tem poder para enfrentar demônio nenhum. Você sabia disso, não? Na nossa força nós não temos capacidade para enfrentar desafio nenhum, de luta, de capeta nenhum. Nós não temos. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11, olha lá, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem foi que venceu o diabo? Jesus. Eu disse lá no debate, está lá em Efésios, Jesus colocou o diabo debaixo dos seus pés. Então é com a força dele que nós vencemos, amém, meus irmãos? Por isso que a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso temos que revestir da armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, no grego, é metodeia. Se você pesquisar a palavra original grega, é metodeia. Quem lembra que eu falei isso na rádio? Lembra nada? Você nem ouviu, eu falei lá. Metodeia. Metodeia é a mesma palavra para método. Método, metodologia. O nosso inimigo, ele é tão terrível que ele usa uma metodologia, ele usa um método, ele usa um arranjo, ele prepara. Lembra a armadura nova de Esbibenob? Ele falou, vou usar uma arma nova contra Davi, eu vou usar um gigante novo contra Davi, eu vou usar uma lança dessa vez mais pesada do que a de Golias, dessa vez eu destruo Davi. Por quê? O diabo ele preparou um método. E muitos crentes estão desligados. Enquanto o diabo está preparando o método dele, enquanto o diabo está preparando a cilada, enquanto o diabo está preparando ali a armadilha, os crentes estão tudo desligados. Desligado na internet, desligado com coisas que distraem, desligado. E o diabo está só preparando a estratégia dele, a cilada dele. Aí o crente está assim, está tudo bem comigo, está tudo jóia, não estou passando por nada, está tudo tranquilo. O diabo está só preparando. Aí uma hora, meu amigo, ele vem. E olha como é que ele vem, olha lá, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o que, meus irmãos? Olha só contra o que nós estamos lutando. Principados, potestades, olha lá, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então nós estamos lutando contra forças espirituais. Por isso que ele começa dizendo, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder para lutar contra esses inimigos, porque na nossa força nós não temos condições de enfrentá-los. Estamos enfrentando inimigos que nós não vemos, que estão em regiões celestiais, que tem uma hierarquia. Quando fala de principados, potestades, dominadores, espíritos da maldade, é uma hierarquia. Estamos falando de um exército totalmente programado, preparado para destruir. Então nós não podemos nos dar o luxo, o privilégio, irmãos, de não orar, de não buscar, de não depender de Deus, de não ler a Bíblia, de não... Entende o que eu estou dizendo? Por isso que muitos crentes, quando vem o dia mau, o dia da luta, o dia da batalha, eles sucumbem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13, olha lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia... Tem uma hora que o dia mau chega. Eu falei na rádio quarta-feira. O mesmo apóstolo Paulo diz no capítulo anterior, ele diz, olha, remi o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus, mas tem um dia que é pior do que o outro. Tem um dia que é o dia mau. Primeiro ele fala dos dias maus, mas ele fala, ó, tem dia que é o dia que parece que o inferno junta todas as cavalarias dele, o Satanás junta todos os demônios dele e fala, agora eu vou arrebentar com tudo. Alguém já passou por isso? Você consegue analisar um pouco a sua história de vida, a sua experiência de vida, e você consegue perceber quando que teve um dia que você enfrentou uma luta que você falou, meu Deus, me segura? Eu já passei. É sempre que a gente passa? Não. Mas tem época que a gente passa,
Quem está compreendendo, meus irmãos? Vocês estão conseguindo perceber? Então isso aqui não é para te colocar medo. Isso aqui não é para falar, para você ficar amedrontado, não, porque você já tem Cristo que já venceu o diabo. Você já tem as armas espirituais para enfrentar o diabo. Você já tem a palavra de Deus. Amém? Você já tem tudo para vencer. Você já está vencendo um inimigo que já está derrotado. Porque a palavra diz que Jesus colocou o diabo debaixo dos pés dele. Ele já está derrotado. Só que como o diabo sabe que, como o inimigo sabe que os dias deles estão terminando e ele vai para o lago de fogo, ele pensa assim: eu vou fazer o maior estrago que eu puder antes de chegar o meu dia final. Mas então isso aqui não é para te amedrontar. Isso aqui, olha o que o versículo 13 diz, olha lá. 13 diz: para que possais o que, meus irmãos? Resistir no dia mal. E depois de ter o que? Vencido, permanecer inabalado. Eu quero dizer que você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa batalha. Ei, você vai vencer, sua família vai vencer, seu casamento vai vencer, seus filhos vão vencer, sua empresa vai vencer. Você vai vencer porque já está escrito. Você vai vencer e além de vencer, você vai permanecer firme, você vai permanecer inabalável. Assim como a batalha começa, ela também termina. Assim como a luta vem, ela também vai. É isso que você precisa entender. Essa luta não vai durar para sempre, essa batalha não vai durar para sempre. Até a outra batalha, ela vai terminar, e você descansa, depois vem outra, não tem problema. Mas você ganhou experiência nessa para enfrentar outras. Vira para o irmão que está ao seu lado: irmão, fica firme, você vai vencer. Esteja preparado para as batalhas. Enquanto eu não estou na luta, enquanto eu não estou na guerra, enquanto eu não estou na batalha, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recarregar minhas baterias. Eu tenho que me revestir. Eu tenho que me encher para quando vier, opa, eu estou preparado. Já sei que eu vou vencer, mas eu estou preparado, não é? Então, temos que nos preparar para as batalhas, sabe? E o que eu acho interessante nesse texto é que quando a gente fala de batalha espiritual, muitas pessoas pensam que a batalha espiritual é assim: a gente é que tem que ir lá no diabo, enfrentar o diabo, a gente é que tem que ir lá no terreno do inimigo, a gente é que tem que ir lá. Mas aqui é o contrário, é ele que vem. Percebe? Ele fala assim, ó, se revista. Você está num território que já foi vencido por Deus. Você já está no território que já foi conquistado por Jesus. Você já está num lugar seguro. Mas o inimigo, ele vai vir na sua direção. Fica firme quando ele vier. Veja, não é a gente que vai, é ele que vem. Quem está compreendendo? Já reparou? E é assim mesmo, né? Você está quietinho, de repente vem. É assim ou não é? Está tudo tranquilo, de repente se levanta. É ele que vem, não é a gente que vai. Não é? Mas quando ele vem, eu estou preparado. Eu costumo usar uma ilustração assim: irmãos, a gente passa no meio de bandido todo dia, verdade ou não é? Todo dia você passa por um. É que você não vê, mas ele passa do teu lado. É Deus que está te guardando. Se você não mexer com ele, ele não vai mexer com você. É ou não é? Demônios são a mesma coisa. A gente passa por demônio todo dia. E ele fica assim, ó, não mexe comigo não. Assim como se alguém for mexer com bandido, ele vai reagir. Se eu for mexer com demônio, ele vai reagir. Só que tem bandido que vem agir sem a gente querer. Então tem demônio também que vem na vida da gente sem a gente querer. Então ele vindo ou a gente indo até ele, a gente vai ter que enfrentar. Então tem batalha muitas vezes que a gente vai ter que entrar. Quem está compreendendo? Mas quando Deus manda, é igual um grupo de policiais quando vai subir um morro. Eles estão se preparando para subir. Se eles não subirem, vai ficar o bandido lá e o policial aqui. A vida cristã é a mesma coisa, gente. Por isso que a gente tem que aprender: não entre em guerra que não é sua. Não entre em batalha que Deus não mandou você entrar. Não entre em situação, muito menos despreparado para a guerra. Aí tem muito crente que não vigia, tem muito crente que não ora, que não busca, quer se enfiar em situação que não é para se enfiar. Aí traz prova para a sua vida. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então batalha é estratégica, não é? E como o diabo está debaixo dos pés de Jesus,
tudo que acontecer, seja o demônio atacando a gente ou a gente atacando o demônio, a gente tem que entender que é debaixo da permissão de Deus. Lembra quando Jó estava lá, o Satanás foi lá falar com Deus? Olha lá o servo Jó, não é? Ele foi lá pedir permissão a Deus para atacar. Então olha só, aprenda isso. As batalhas não são constantes, amém? Está acontecendo uma guerra nesse momento? Está acontecendo. Pode ser que está próximo de acontecer uma com você, pode ser que esteja demorando um pouco, mas vai acontecer em algum momento. Se acontecer, foi permissão de Deus, amém? E se vier, é porque Deus tem um propósito para te fazer aprender, para te fazer crescer. Quem está recebendo essa palavra aqui, irmãos? Amém? Então fica preparado para a guerra. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que no meio das batalhas, irmãos, se tem uma coisa que vai acontecer, é que nós vamos ficar cansados. Vamos ficar cansados. Somos seres humanos, somos de carne e osso. Amém? Está vendo asa nas costas do irmão aí saindo? Está vendo não? Alguma asa do querubim? Não está. Estamos lutando contra seres espirituais. Somos seres humanos limitados. Vamos nos cansar. E exatamente o que aconteceu. Olha o que diz o versículo 15. De novo, fizeram os filisteus o que, meus irmãos? Guerra contra Israel. E o que aconteceu? Davi desceu com seus homens e pelejaram contra os filisteus. E Davi ficou muito o quê? Como é que Davi ficou, irmão? Cansado. Cansado. Ele ficou cansado. Irmãos, reis cansam. Pastores cansam. Diáconos cansam. Líderes cansam. Irmãos cansam. Seres humanos cansam. O cansaço existe. Davi era humano, feito de carne e osso. Ele não era máquina. Uma hora ele ficou cansado, ele ficou exausto, ele ficou fadigado. Por isso que o ser humano precisa descansar. Lembra que eu preguei domingo passado sobre os ciclos? Cada ciclo é para o nosso renovo. Então quando nós dormimos, quando nós descansamos, nós estamos sendo renovados. Quando você está num culto como esse aqui, você está sendo renovado. Nós cansamos. Nós cansamos. Sabia que existe a lei do descanso? Sabia disso não? A lei do descanso é o seguinte: cada profissão tem uma lei para descansar. Um caminhoneiro, por exemplo, ele tem que descansar 30 minutos para cada 4 horas de viagem na estrada. É lei, né, Roque? Tem que parar para descansar, tá na lei. Um piloto de avião, para ele descansar a cada 3 horas de pilotar um avião, imagina, atenção, ele tem que descansar 8 horas, não é? O segurança que trabalha em pé, existe um limite de tempo que ele pode ficar em pé. Ele tem uma lei que diz que ele tem que descansar tantos minutos, tantas horas. A lei do descanso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então quero dizer que esse cansaço que você está sentindo é normal. Já sentiu cansado alguma vez? Não estou falando de um cansaço físico no sentido de que você trabalhou braçalmente e está cansado. Não estou falando desse cansaço, estou falando de um cansaço que você está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, lutando contra uma enfermidade, lutando contra situações na sua família, lutando contra situações no seu trabalho, lutando às vezes guerras espirituais na sua vida. Isso cansa a gente, meus irmãos. E nós temos que perceber quando a nossa energia está se esgotando. Só que, mais uma vez repito, muitos crentes não percebem isso. Eles estão cansados, eles estão exaustos, mas eles não buscam a Deus, eles não vêm na igreja, eles não ouvem uma palavra, eles não pedem ajuda. E é tudo que o inimigo quer, que a pessoa fique o quê? Exausta, cansada. Então batalhas vão nos cansar. Amém, meus irmãos? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga,
não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por isso o versículo 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmãos, Deus não se cansa, por isso Ele não pode dar cansaço para a gente. Vou repetir, Deus não se cansa, por isso Ele não pode dar cansaço para a gente. Ele é forte, então Ele só pode dar o que tem. O que Ele tem? Força, então Ele só dá força para a gente. Força para a gente, força para a gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Força, 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 força. Por isso que Efésios capítulo 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele faz forte ao cansado. E olha o versículo 29, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Glória a Deus. Está se sentindo pressionado, está se sentindo achatado pelos problemas, pelas doenças, pelas enfermidades, pelo problema com o patrão no trabalho, porque isso tudo cansa a gente. Fala: Senhor, renova minhas forças. Senhor, restaura as minhas forças. Senhor, multiplica as minhas forças. Eu lembro nessa obra que nós fizemos aqui em outubro, nós tínhamos prazo para terminar, a gente estava na escola, tinha que entregar a escola, a gente não tinha onde botar o povo, tinha que terminar a obra. Só Deus sabe quanto me acompanhou de perto, eu ia para casa cansado, com o pé inchado, o pé doendo. Falei: Jesus, a gente tem que terminar essa obra. Cansado, eu ia dormir à noite, falava: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, eu vou dormir, eu vou deitar, amanhã eu tenho que estar cedo na igreja de novo, a gente tem que terminar essa obra, Senhor, me ajuda. E que é uma batalha espiritual também, irmãos, é uma batalha espiritual. Neemias não estava lá reconstruindo o muro, e Sanbalate e Tobias não estavam lá querendo destruir. Então isso aqui é uma batalha espiritual, isso aqui é uma guerra. Você está fazendo obra na sua casa, quem está fazendo obra na sua casa? Tem batalha espiritual lá também, por isso que às vezes o negócio trava. Trava. Você quer resolver uma coisa e não consegue? Trava, isso é espiritual. A gente tem que saber quando o inimigo está botando o pé na porta, não quer deixar a gente abrir. Então, cansa. Mas o Senhor tem força para te dar hoje. Senhor, renova minhas forças, Senhor. Renova as minhas forças. Eu estou cansado de falar a mesma coisa com meu filho. Eu estou cansado de falar a mesma coisa com meu marido. Estou cansado de falar a mesma coisa com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Estou cansado, estou exausto. Eu não aguento mais. É a mesma guerra, é o mesmo conflito, é a mesma confusão. Senhor, me renova, me restaura. Ele vai te restaurar. Versículo 30 diz: os jovens se cansam e te fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, Deus tem força para te dar hoje, irmão. Você não vai desistir do seu projeto, você não vai desistir do sonho de Deus para sua família, você não vai desistir do seu ministério, você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir de nada que Deus te deu. Ele vai renovar. Sabe, irmão, porque a gente cansado, a gente quer desistir de tudo. Quando a gente está cansado, é muito mais fácil a gente jogar tudo para o alto. A mente cansada não pensa. Sabe, quando a gente está cansado, a gente fica muito reativo. Sabia disso, não? Quando você fica cansado, você fica sem paciência. Alguém já ficou sem paciência, cansada? Tá assim? Mas é do ser humano, isso é do ser humano, não é privilégio só da carne, não, isso é nosso. O ser humano cansado, ele fica irritante. Você está irritante? Ela está irritante, Roy? Irritante. Irritada. Ser humano cansado, ele fica sem criatividade. Fica com a mente perturbada, sabe? Estou falando de todos nós aqui, irmãos. É privilégio de um, não é de todos. Cansado, estou cansado. Estou cansado. Eu, quando estou muito cansado, eu falo: estou cansado. Eu falo. Eu chego em casa: amor, estou morto de cansado. Eu estou cansado. Faz a massagem nos meus pés. Porque cansa, gente. A gente cansa. Cansa. Mas Deus tem ânimo, Deus tem força. A palavra diz em João capítulo 16, versículo 33, o mundo, olha o versículo 33, 16, 33, João 16, 33, no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, olha lá, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, não é? Versículo, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, por favor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos
Irmão, se você chegou aqui hoje cansado, hoje você vai receber uma força. Hoje você vai sair daqui leve. Hoje o Espírito Santo de Jesus vai pegar essa carga que está sobre você e vai tirar de sobre você. O diabo falou: agora eu acabo com ela, agora eu destruo a vida dela. Porque foi isso, eu nem estou falando de Davi, né? Davi estava lá, a lança estava na ponta da cabeça de Davi: agora eu vou te matar. Imagina Davi lutando contra os Mibenob, Davi lutando contra o gigante, e o general: agora eu acabo com a vida dele. Imagina o inferno em volta de Davi. Imagina os demônios: agora ele vai morrer. Porque aquele demônio de Mibenob era um gigante, parente de Golias. Ele falou: vou me vingar, eu vou acabar com Davi, não é? Sabe, irmãos, muitas lutas que nós enfrentamos são gigantes do passado que se levantam de novo na vida da gente. Gigantes do passado se levantam. E a Bíblia diz que esse gigante que enfrentou Davi, ele tinha uma lança de bronze. A lança dele era de bronze. Olha o que diz o versículo 16, 2 Samuel 21:16. Ele tinha uma lança de bronze. 2 Samuel 21:16. Isbibenob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido em uma armadura nova, e este tentou matar Davi. Irmão, sabe o que significa a palavra Isbibenob? Isbibenob significa aquele que está em lugar alto. Isbibenob significa aquele que está em lugar elevado. Isbibenob significa aquele que está numa posição alta. Deus tem uma posição alta para você, amém? Deus quer te colocar, olha para cá, Deus quer te colocar num lugar especial. Mas existe um demônio que não quer deixar você ocupar esse lugar especial. Você conhece alguém que ele está crescendo, ele está avançando, ele está indo bem, daqui a pouco ele cai e volta para trás? Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que eles progridem até um certo ponto, mas parece que chega um momento na vida deles que eles recuam, parece que zera tudo? Você conhece alguém assim? Você olha para a pessoa e fala assim: agora vai, agora ele consegue, oh meu Deus, graças a Deus. Aí daqui a pouco tu olha, cadê? Voltou de novo lá para trás. Você conhece alguém assim? Isso é um demônio, isso é uma batalha espiritual que não quer ver a pessoa progredir, gente. Não quer ver a pessoa, sabe, você está caminhando com Jesus, está indo bem na igreja, está na presença de Deus, está participando dos cultos, foi para o encontro, está aqui e está indo bem. Falou, glória. O diabo está vendo que você está crescendo, o diabo está vendo que você está avançando, ele está vendo que você está progredindo, ele está vendo que você não é mais a mesma pessoa. Ele vai se levantar para tentar puxar você de volta. É o Isbibenob, ele está num lugar alto e ele não quer que você assuma o lugar dele. É isso que o diabo faz. Mas você vai falar assim agora: está repreendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com Deus, irmãos, é mais ir para cima e para frente, nunca é para trás. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. E qual é o diabo que... Deixa o texto lá, por favor. E qual é o diabo que vai tentar se levantar? Alguém do passado. Às vezes um vício do passado, uma queda do passado, uma situação do passado, uma fraqueza do passado, uma mágoa do passado, uma pessoa do passado. E esse bronze, esse ciclo de bronze, sabe o que significa bronze na Bíblia? Bronze significa condenação, acusação. Sabia disso? Gigante Golias tinha tudo de bronze: couraça de bronze, capacete de bronze, escudo de bronze. E bronze significa condenação, acusação. A pia do tabernáculo era feito de bronze, porque ali tinha a ver com o animal que estava morto, o sangue derramado, o sangue da condenação e da acusação. Na Bíblia, bronze fala de condenação. Então esse diabo, esse demônio, ele vem para te acusar, para te condenar. Está vendo? Errou de novo. Está vendo? Você não está liberto. Ele vai começar. A palavra diz que ele é o acusador. Ele acusa 24 horas.
Está vendo? Você não é crente em nada. Está vendo? Olha só o pensamento que está vindo. Olha só o sentimento que está vindo. Esse lugar não é para você. Volta para o mundo. Sai daqui. Está vendo? Aí começa a disparar gatilhos do passado. Você estava indo tão bem. Daqui a pouco dispara um gatilho. Daqui a pouco uma situação acontece. E você começa a lembrar de tudo que aconteceu. Fala, vai acontecer de novo. Isso cansa, isso cansa, isso cansa, isso cansa. E tem pessoas que ficam tão cansadas que ela fala, eu desisto. Eu desisto, eu não vou conseguir vencer esse gigante, eu não vou conseguir vencer essa acusação, eu não vou conseguir vencer esse inimigo. Quem está compreendendo? Mas é nesse momento que chega o socorro de Deus. É no momento que a gente mais precisa, é no momento que a batalha está mais intensa, é no momento que a gente pensa que agora acabou. É no momento que você fala assim, não tem mais jeito. É na hora que você fala assim, não tem mais forças. Aí entra o socorro de Deus. Aleluia. Qual é o socorro de Deus, irmãos? Olha o que diz 2 Samuel capítulo 21, versículo 17. Porém, diga porém. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu. 2 Samuel capítulo 21, versículo 17, por favor. Porém, Abissai, ali está escrito Absalão, mas está errado. É Abissai, filho de Zeruia, agora acertou, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, para quê? Escuta só, tem socorro de Deus para você. Tem socorro, Deus vai te socorrer. Talvez você entrou aqui hoje numa situação tão difícil. Talvez você chegou aqui hoje e falou, Deus fala comigo porque eu não sei mais o que fazer. Eu estou falando com alguém aqui em casa que está nos ouvindo e falou assim, eu vou ver o que Deus vai falar nesse culto da resposta hoje. Eu preciso de uma resposta. Tem uma resposta. O socorro chegou. Socorro porque sozinho você não consegue. Socorro porque sozinho você não pode. Por mais inteligente que você seja, por mais especialista que você seja, sozinho você não consegue. Lembra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque esse inimigo que a gente está enfrentando é mais forte que a gente, mas Deus nos fortalece. Então Ele vai te socorrer. A palavra diz que Deus é socorro bem presente na hora da nossa angústia. E quem que Ele enviou? Abissai. Abissai era um dos valentes de Davi. Ele era filho de Zeruia. Esses nomes não estão aqui por acaso. Abissai significa o pai existe. Sabia disso não? Abissai significa o pai existe. Diga, o pai existe. Você não está sozinho, o pai existe. Zeruia, sabe o que significa Zeruia? Zeruia significa bálsamo, óleo que cura, óleo que refrigera. No momento do maior cansaço, da maior opressão, da maior batalha que você estiver enfrentando, quando você falava, não vou aguentar mais, o Pai que existe vai enviar um bálsamo que refrigera. Deus existe, irmãos. Não duvida da existência de Deus. E Deus manda o refrigério na hora que a gente mais precisa. E sabe quem é o refrigério que Ele manda, que é o óleo que cura? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que Ele envia na hora que a gente mais precisa. Foi o Espírito Santo que socorreu Davi. Foi o Espírito Santo ali que falou, você não vai morrer, Davi, não é o fim. Você está cansado, você não está parecendo que vai não conseguir, mas eu cheguei para te ajudar. Eu cheguei para te socorrer, aleluia. O Espírito Santo está vindo na tua direção hoje. Ele está segurando na sua mão hoje. Ele está enviando o óleo para a sua vida hoje. Ele está enviando o refrigério para a sua vida hoje. Ele está falando alguma coisa no seu coração. Eu não sei o que é, mas isso que Ele está falando é o refrigério dEle. Aleluia. Olha o que diz o Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, irmãos. Evangelho de João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai. Abissai, o Pai existe. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro
Quem é o Consolador? O Espírito Santo, o óleo que cura. Eu rogarei ao Pai que existe, e Ele enviará o óleo que cura, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! É o Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, acordar com o Espírito Santo, dormir com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, para enfrentar essa batalha, irmãos, para enfrentar essa luta. A palavra diz: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama o óleo é o Espírito Santo. Você está aqui hoje, o Espírito Santo está derramando óleo na cabeça de cada um. O meu cálice transbordará o óleo sobre a minha cabeça. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele está trazendo unção hoje para a sua vida, aleluia. Romanos capítulo 8, 27. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim, Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações, Deus sonda o teu coração. Deus sonda o teu coração. Tem coisas que você não sabe nem falar, não sabe nem como falar, não sabe nem como verbalizar, Deus sabe. O salmista diz: antes mesmo da palavra vir à boca, o Senhor já conhece. Ele sonda o teu coração, Ele sabe das lutas mais íntimas que você tem passado. Você não precisa ficar falando com ninguém. Você não precisa ficar falando com ninguém. Fala com o Espírito Santo. Deixa Ele falar ao seu coração. Irmão, essa palavra era para ser pregada domingo. Eu ia pregar essa palavra domingo. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha que ajuda maravilhosa. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso que eu falo para você, a gente não vence essa batalha sozinho. Não consegue, não tem estrutura. Nós não temos... Ei, olha para cá. Você não tem estrutura física, emocional. Você não tem estrutura nem espiritual para vencer isso sozinho. Não tem. É só o Espírito Santo que fortalece. Teu espírito, tua alma e teu corpo. Para vencer isso. Por isso que a palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Se encha do Espírito Santo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, o que acontece com muita gente? Não busca Deus, não se sujeita a Deus, não vem para a casa de Deus. Aí daqui a pouco está perdendo casamento, está perdendo família, está perdendo uma porção de coisas. É verdade ou não é? Porque uma pessoa cansada, o diabo ele só faz isso, ó. Acabou. Acabou. Por isso que a gente tem que estar aqui toda quinta-feira. Por isso que a gente tem que estar aqui todo domingo. Se puder estar na célula. Se puder estar no discipulado. Se puder estar se puder, mora aqui. Bota a cama aqui. Liga o ar-condicionado, no final você paga a luz no mês. Vem pra cá. Se puder, a gente tem que fazer isso, gente. É claro que eu estou exagerando. Mas tem gente que é outro extremo, não valoriza nada. Gente, eu não sei como é que tem gente que consegue perder culto. Eu fico pensando, meu Deus, esse povo é tudo louco, é tudo maluco. Eu não estou falando aqueles que estão trabalhando, eu não estou falando quem está estudando, eu não estou falando quem está na faculdade, estou falando quem está em casa e que pode estar aqui. Eu fico pensando, meu Deus, o que passa na cabeça desse povo? Perdeu uma oportunidade de se encher do Espírito Santo. Fala, que bom que eu estou aqui, Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: irmão, que bom que você está aqui. Aí sabe o que acontece? Vamos continuar lendo esse texto aqui? Olha lá, ele sonda o coração, não sonda? Sabe que você está cansado, nervoso, angustiado, estressado, irritado. Mas ele intercede por você. Por isso você não vai morrer. Aí olha o que diz o próximo versículo. Olha lá. E sabemos... que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você pensa assim: Senhor, obrigado por essa luta, porque essa luta tem um propósito. Obrigado por essa batalha, porque essa batalha tem um propósito. Obrigado por essa perda, porque essa perda tem um propósito.
Obrigado, Senhor, por esse... Porque aí é só assim. Porque se você não sente do Espírito Santo, não busca a força do Espírito Santo, você vai ficar se perguntando por que esse demônio veio, por que esse gigante veio, por que essa luta veio, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu acho que eu não sou nem mais crente, o que eu estou fazendo aqui? Começa a luta, começa o conflito na mente. Mas é o Espírito Santo que vem trazendo essa força para nos levantar, aleluia. É Ele que vem nos socorrer, aleluia. Aleluia, meu Deus, que palavra, irmãos, linda. Meu Deus do céu. Aí Romanos 8:34, não precisa colocar não, mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual estará à direita de Deus, também intercede por nós. Aí Romanos 37, Salmos 37:23, coloca lá, Salmos 37:23, por isso que eu estou ali, aleluia, olha lá eu ali, aleluia, pregando a palavra de Deus, só para quebrar o gelo, porque irmãos, é assim que a gente tem que viver, a gente não pode ficar prostrado, a gente tem que olhar, cadê minha foto? Estava ali, sumiu, coloca ali minha foto de novo, a gente tem que olhar para o alto, por isso que essa imagem está aqui, nem sei quem escolheu acertou, olha lá, olha para Jesus, confessa a palavra de Deus, do alto que vem meu socorro, aleluia. Aí pode tirar, aí Salmos 37 versículo 23, olha lá, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. 24, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segurará pela mão. Você caiu? Você não vai ficar prostrado, o Senhor está te levantando hoje. Você pecou? Você não vai ficar prostrado, Deus está te perdoando e te levantando hoje. Você errou? Não vai ficar prostrado, Deus está pegando pela sua mão e fala, vem filho, vou te ensinar o caminho certo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Seu casamento está no chão, Deus hoje pega o seu casamento e te levanta. Seus sonhos são enterraram, Deus ressuscita. Ele não vai deixar você ficar prostrado. E eu quero encerrar lendo o último versículo que eu li, 2 Samuel 21:17. Aleluia, 2 Samuel 21:17. Nunca mais sairá a peleja. Vai lá, 2 Samuel 21:17. Porém Abissai, filho de Zeruí, o socorreu e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe disseram, juraram dizendo, próximo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então pastor, quer dizer que eu nunca mais vou ter luta? Não, não é isso. É que na verdade a Bíblia diz, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Senhor, vai na minha frente, Senhor, luta por mim, Senhor, guerreia por mim. Mas tem um propósito, a lâmpada não vai se apagar. O que significa a lâmpada se apagar? Ali literalmente era morrer. Ele falou, Davi, você não vai à peleja, para você não morrer, a lâmpada não pode apagar. Sabe o que Jesus está falando aqui para mim e para você? Você não vai morrer, seu casamento não vai morrer, seus sonhos não vão morrer, o diabo não vai destruir o que Deus começou na sua vida, porque aquele que começou é fiel para completar. Essa lâmpada não vai se apagar. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Não deixe o inimigo te convencer do contrário. A palavra diz, Salmos 23, o Senhor preparou uma mesa hoje perante nós, na presença dos nossos inimigos. Ele ungiu a nossa cabeça com óleo e fez o nosso cálice transbordar. Fica de pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.